Você já sentiu que está presente, mas ninguém realmente te enxerga? Já teve a sensação de existir apenas pela metade, como se tivesse que esconder partes de si para ser aceito? Talvez o que te dói não seja o silêncio do outro, mas o fato de você ter se calado diante de si mesmo. E se eu te dissesse que o medo de ser visto não é um defeito, mas uma cicatriz, um reflexo de quantas vezes você precisou se esconder para continuar sendo amado? Você não tem medo da luz, tem medo do que ela vai revelar. Não teme o amor, teme não se achar digno dele quando for realmente enxergado. Neste vídeo, você não vai encontrar respostas prontas, mas talvez encontre algo ainda mais precioso, um espelho, um lugar de pausa, onde sua alma possa respirar sem precisar se justificar. Um caminho simbólico de volta para dentro, onde mora a sua liberdade emocional, sua luz e sua cura. Carl Jung nos ensina que a alma se adoece naquilo que esconde e se liberta naquilo que é acolhido com consciência. Aqui, cada palavra foi escolhida para te conduzir com leveza por esse território sagrado. O reencontro com quem você é, sem medo, sem disfarce, sem fuga. Se isso já tocou algo dentro de você, escreva nos comentários. Nada perturba minha paz interior. E permaneça comigo até o fim. O que você vai ouvir agora talvez mude para sempre a forma como você se olha. O chamado invisível da alma que você ignora. Há um momento quase imperceptível em que a alma sussurra e você finge não escutar. É um incômodo leve, um vazio sutil, uma sensação de que algo essencial está sendo negligenciado. Como se houvesse uma presença dentro de você, presa atrás de 1000 camadas de silêncio, e talvez no fundo você saiba que ela está ali, mas também sabe, se escutá-la, terá que se despir, terá que se olhar sem escudo, sem máscara, sem roteiro. Isso assusta mais do que qualquer crítica externa. Você já sentiu que está sendo chamado, mas não consegue explicar por quem. Como se o mundo externo não fizesse mais sentido, mas também não soubesse para onde ir. Isso não é falta de propósito. É o início do despertar. A alma começa a chamar quando a persona já não dá conta de esconder, quando o esconderijo interno começa a sufocar, quando a liberdade emocional se torna uma urgência espiritual e não mais um luxo adiado. Carl Jung dizia que aquilo que você resiste, persiste. E é isso que esse chamado silencioso representa. Ele não é barulhento porque vem do inconsciente. Vem da parte de você que foi esquecida, reprimida, empurrada para o porão da consciência. E agora ela bate à porta, não para te destruir, mas para te lembrar de quem você era antes de ter medo de ser visto, antes da vergonha, antes do trauma, antes do medo de se mostrar e não ser amado por isso. Esse chamado não vem com promessas. Ele vem com espelhos. Espelhos que mostram o quanto você se afastou de si mesmo, que revelam como você se moldou para caber, agradar, sobreviver. E cada vez que você nega esse reflexo, sente o peso da ausência, de você em você. A sensação de não pertencimento nasce aqui. Não é o mundo que te rejeita. É a parte esquecida da sua alma que sente falta de ser incluída na sua própria vida. Há uma força invisível que começa a agir quando você para de fugir. Quando você silencia a mente e ouve com o coração. É nesse silêncio que o chamado da alma se torna claro. E, curiosamente, assustador. Porque você começa a lembrar do que tentou esquecer, do que te ensinaram a esconder, do que você jurou jamais mostrar, para ser aceito, amado, protegido. E então a coragem de ser se torna a primeira chave da sua cura interior. Esse chamado também se manifesta nas dores físicas, no nó na garganta, na insônia que parece não ter razão,
No cansaço que não se explica, o corpo sente o que a mente esconde. Ele grita quando a alma não é ouvida. E muitas vezes nos distraímos com diagnósticos, quando na verdade é a alma quem está pedindo presença, atenção, autenticidade e, acima de tudo, reconexão. A sua força interior não vem de se proteger, mas de se permitir ser inteiro. O poder da mente não está em reprimir sentimentos, mas em observá-los com compaixão. A presença consciente é o início da libertação. Quando você aceita que tem medo de ser visto, já começa a ser visto por si mesmo. E essa é a visão que mais cura. A que vem de dentro, a que ilumina a sombra sem pressa, sem culpa, sem vergonha de existir. Talvez você ainda tente negar, adiar, fingir que não ouviu. Mas o chamado permanece. Ele ecoa nas pausas, nas ausências, nos silêncios que te cercam. E enquanto você não o acolher, a sensação de incompletude vai acompanhar cada conquista. Porque não importa o que você tenha, se a alma não estiver presente. E é aqui que o caminho começa, não com certezas, mas com escuta. A máscara que você aprendeu a vestir. Desde cedo, você aprendeu que o mundo não queria exatamente quem você era, mas sim quem você podia parecer ser, e assim foi moldando um rosto aceitável, comportado, funcional. Essa máscara, feita de sorrisos ensaiados, respostas certas e emoções silenciadas, passou a te representar no teatro da vida. Ela nasceu como defesa, mas se tornou prisão, a ponto de você não saber mais onde termina o personagem e onde começa sua alma. Essa máscara tem memória. Ela sabe o que agradou seus pais, o que foi premiado na escola, o que te fez ser aceito no grupo. Ela estudou cada gesto seu e registrou o que deveria ser calado para que o amor continuasse chegando. Só que ela não é você. Ela é o que você precisou ser para sobreviver. E quanto mais você a usa, mais se distancia da sua verdade. A persona é uma proteção, mas uma proteção que custa caro, custa autenticidade, liberdade e paz. Carl Jung nos alertava: a persona é um sistema de adaptação ao mundo exterior, mas não é o seu eu verdadeiro. Você se adaptou tão bem que agora teme desaprender. Porque tirar a máscara significa não saber como o mundo vai reagir. Significa perder o controle da narrativa. E esse é o maior medo do ego, ser visto nu, em carne viva, em alma viva, porque ali não dá mais para esconder. Mas há algo mais profundo nesse medo. Não é apenas medo do outro, é medo do seu próprio olhar. Porque talvez você tenha esquecido quem existe por trás dessa camada. Talvez tenha se confundido tanto com as exigências que perdeu o som da sua própria voz interior. E agora, quando o silêncio chega, ele traz estranheza, porque no fundo você não sabe mais quem está aí dentro, só sabe que dói. Vestir a máscara virou hábito, reflexo, reação automática. Você se esconde até quando ninguém está olhando. Porque o medo de ser visto se transformou em medo de se ver. A persona age antes da alma, responde antes da emoção. Ela aprendeu que sentir é perigoso, que mostrar é vulnerável, que ser verdadeiro pode ser sinônimo de ser rejeitado. E por isso você se molda. Mas cada molde aperta um pouco mais. A máscara tem um preço alto. Ela cobra sua espontaneidade, sua criatividade, seu brilho, sua verdade. E talvez por isso você sinta que vive pela metade, que algo em você está sempre sufocado. Porque está mesmo. Sua essência foi colocada em quarentena. E agora ela grita em silêncio. Ela quer sair, respirar, se expressar. Mas você ainda não sabe se o mundo está pronto. Ou pior, se você está. Quando você começa a reconhecer essa máscara, a consciência se expande. E nesse ponto, tudo começa a mudar. Não porque você a arrancou, mas porque passou a observá-la.
A prática do autoconhecimento não exige pressa, ela exige presença. É olhando com compaixão para essa construção que você começa a soltar, camada por camada, sem culpa, sem pressa, sem violência contra si. A jornada de libertação começa assim, com um olhar interno, um gesto de escuta, um fio de coragem. Porque você não precisa destruir sua máscara, precisa apenas parar de acreditar que ela é você. E a cada dia que você se permite ser um pouco mais verdadeiro, o peso diminui, a dor amolece. E a alma, antes escondida, começa a aparecer, mesmo que timidamente, no espelho da vida. Quando a alma se esconde para ser amada. Há um tipo de amor que machuca em silêncio, o amor condicionado. Aquele que só chega quando você está quieto, simpático, previsível. Aquele que exige que você esconda partes de si para não incomodar. E então, aos poucos, sua alma aprende a se encolher para ser aceita. Aprende que ser vista demais é perigoso, porque amor demais pode desaparecer quando você mostra o que sente de verdade. E assim nasce o medo de ser inteiro, o medo de ser real. Você se acostuma a caminhar com meias verdades, sente, mas não diz, sofre, mas sorri, quer, mas cede, porque aprendeu, talvez ainda na infância, que amor é algo que se merece, não que se recebe, e que, para merecer, é preciso se adaptar, se moldar, se esconder. Não por covardia, mas por sobrevivência emocional. Porque uma criança que tem medo de perder amor aprende a perder pedaços de si para manter o afeto por perto. Carl Jung afirmava que tudo aquilo que não é aceito pela consciência desce para o inconsciente e se transforma em destino. E é isso que acontece quando você esconde sua alma para ser amado. A parte rejeitada não morre, ela se transforma em sombra. E passa a viver nos bastidores da sua vida, sabotando seus vínculos, suas decisões, sua paz. Porque a alma não quer ser amada pela metade, ela quer ser inteira. E quando não é, adoece. Você sente isso quando olha nos olhos de alguém e hesita em dizer o que realmente sente, quando a sua verdade se embarga na garganta, quando escolhe o silêncio por medo do afastamento. O medo de ser visto se transforma em hábito, e esse hábito vai criando um abismo entre quem você é e quem você mostra ser. Um abismo chamado insegurança emocional. Um buraco invisível onde sua espontaneidade se perde. Esse padrão não nasce por maldade, ele nasce da ferida, do trauma emocional que um dia associou vulnerabilidade com rejeição. Da memória afetiva que te ensinou que, se você for você mesmo, o amor vai embora. E por mais irracional que isso pareça hoje, a criança ferida dentro de você ainda acredita, ainda teme, ainda se esconde, porque não quer perder de novo, porque acha que não suportaria. Só que há um paradoxo nisso tudo. Quando você esconde sua alma para ser amado, você atrai pessoas que amam apenas a sua máscara. E isso reforça o vazio, porque no fundo você sabe que está sendo amado por algo que não é real. E por isso o coração permanece inquieto, porque por mais amor que receba ele nunca preenche, porque não encontra a alma, porque não toca o que está oculto. Permitir-se ser visto é um ato de coragem, mas também é um ato de fé. É acreditar que existe amor suficiente no mundo e dentro de você para sustentar sua verdade, que sua alma não precisa mais se esconder, que você pode ser quem é, com todas as suas imperfeições, intensidades, luzes e sombras, e ainda assim, ser digno de afeto, de pertencimento, de conexão verdadeira. A libertação começa quando você entende que não precisa mais negociar sua essência, que o amor verdadeiro não exige camuflagem, que sua alma não precisa se esconder para ser amada. Ela precisa apenas ser reconhecida por você. E então, aos poucos, você começa a voltar. Não para o passado, mas para si.
para o que sempre esteve aí, esperando a permissão para florescer. A dor de ser você mesmo e ser julgado por isso. Existe uma dor que não grita. Ela se arrasta por dentro, em silêncio, como quem não quer chamar atenção, mas nunca vai embora. É a dor de ser você mesmo em um mundo que sempre espera outra coisa. Um mundo que elogia o corajoso, mas pune o sensível, que diz amar a autenticidade, mas rejeita quem foge do padrão. E aí você aprende que ser verdadeiro tem um preço, e muitas vezes o preço é alto demais, o olhar de julgamento. Você tenta, se mostra, se abre, mas o outro te devolve um espelho distorcido, te enxerga pelos próprios medos, pelas próprias projeções. E isso fere fundo, porque o que está em jogo não é apenas uma opinião, é o seu ser. É como se, ao mostrar sua alma, você fosse colocado contra a parede e avaliado como insuficiente, exagerado, errado. E então nasce o desejo de recuar, de voltar para o esconderijo emocional onde ninguém te toca, mas também ninguém te vê. O julgamento não machuca apenas porque vem do outro, ele machuca porque encontra eco dentro de você. Eco das vozes antigas que diziam que você era demais, ou de menos, que você sentia errado, que você precisava se ajustar. Essas vozes ainda vivem em algum canto da sua mente, como sombras do passado que se fazem presentes nas suas reações, nas suas escolhas, nos seus medos de hoje. Carl Jung ensinava que aquilo que negamos em nós aparece em forma de destino. E talvez seja por isso que você continue atraindo olhares que te criticam, porque sua própria alma ainda não se sentiu aceita, porque o olhar mais duro que você enfrenta ainda é o seu. E isso exige um mergulho profundo. Um retorno simbólico à criança ferida que aprendeu que ser ela mesma não era suficiente para ser amada. Ser julgado por ser quem se é cria cicatrizes invisíveis. E com o tempo, essas cicatrizes se transformam em regras de sobrevivência. Não fale demais, não sinta tanto, não brilhe forte. Regras que você segue sem perceber, que definem os limites da sua liberdade emocional, que modelam sua presença no mundo, que apagam sua luz. Tudo para evitar o risco de sentir novamente aquela dor, a dor de ser exposto e não ser acolhido. Mas o que acontece quando você começa a romper com essas regras? Quando você arrisca ser inteiro, mesmo sabendo que alguns não vão entender? A princípio, o medo aumenta, a ansiedade chega, o corpo treme, porque a memória do trauma ainda está ali. Mas com o tempo, algo diferente floresce. Uma força, uma paz, uma presença que diz: eu posso me mostrar, mesmo com medo. E isso é o início da cura. Permitir-se ser visto não é um gesto de vaidade, é um gesto de integridade. É dizer para si mesmo: eu me recuso a viver escondido, mesmo que alguns se afastem, mesmo que o julgamento ainda exista, porque a dor de ser rejeitado por ser você é menor do que a dor de se rejeitar para agradar os outros. A verdade é que a alma adoece quando vive sob aprovação constante. E então você entende, não se trata de ser aceito por todos, se trata de não se abandonar. Se trata de olhar para si com compaixão, com inteligência emocional, com presença consciente, de reconhecer sua sombra, sua luz, sua complexidade, e ainda assim permanecer, porque essa permanência é o alicerce da sua força interior. É nela que mora a verdadeira liberdade, e a partir daqui, a jornada se transforma. O medo de brilhar. Quando a luz assusta, mais que a sombra pode parecer estranho, mas muitas vezes não é a escuridão que nos assusta, é a luz. É o que existe de grandioso em nós que mais intimida. O talento que negamos, a intuição que silenciamos, o brilho que abafamos para não incomodar. Existe um medo silencioso de ser notado, porque ser notado é também ser exposto, e ser exposto
É se tornar vulnerável. É correr o risco de não ser compreendido, ou pior, de ser rejeitado exatamente por ser quem se é. Carl Jung dizia: as pessoas farão de tudo, não importa o quão absurdo, para evitar encarar sua própria alma. E a luz da alma cega quem passou a vida toda adaptado à sombra. Porque ela revela, ela mostra o que estava escondido, ela rasga a ilusão de inadequação e te confronta com a sua grandeza. Mas aceitar essa luz exige responsabilidade, exige presença, exige autocontrole para não se perder na vaidade e coragem para não se esconder no medo. Você foi ensinado a ser pequeno, a não levantar muito a voz, a não desejar demais, a se contentar com pouco para não parecer ingrato. E com o tempo, confundiu humildade com autonegação. Acreditou que brilhar era soberba, que ser inteiro era egoísmo, que mostrar sua alma era uma ameaça ao mundo ao redor. E assim, a chama que um dia queimava livre foi sendo abafada por medo de incomodar. O medo de brilhar não nasce do orgulho, nasce da ferida, da crença inconsciente de que se você se destacar demais, vai ser deixado para trás, ou criticado, ou isolado. A criança ferida ainda lembra do dia em que se sentiu diferente demais, intensa demais, sensível demais, e aprendeu que para ser aceita teria que se apagar um pouco. Teria que caber num espaço menor do que sua alma realmente ocupava. Mas há algo que você precisa saber. A sua luz não é uma ameaça. Ela é cura para você e para os outros. Quando você brilha com autenticidade sem tentar convencer ninguém, você permite que outros também brilhem. Sua luz não diminui ninguém, ela inspira. Ela desperta. Ela ilumina caminhos que estavam escuros há muito tempo, inclusive dentro de você. O processo de individuação exige esse enfrentamento. É reconhecer que, assim como a sombra, há também luz, e ambas fazem parte de quem você é. Não se trata de escolher uma ou outra, mas de integrar, de trazer consciência, de permitir-se existir por inteiro. Porque quando você rejeita sua própria luz, está negando o plano que sua alma traçou antes mesmo de você nascer. A liberdade emocional nasce quando você aceita sua essência sem se desculpar por ela. Quando você entende que brilhar não é sobre se exibir, é sobre se permitir viver em verdade. A luz não exige plateia, ela exige entrega. E quando você se entrega à sua própria presença, começa a atrair pessoas que reconhecem sua alma, não pela aparência, mas pela vibração que ela emana. E talvez esse seja o próximo passo da sua jornada. Não fugir mais do que há de belo, forte e verdadeiro em você. Porque sua luz não precisa mais ser escondida para que os outros se sintam confortáveis. Ela precisa ser vivida, honrada, amada. E é justamente nesse brilho silencioso e sereno que sua alma começa a se curar. O corpo sente o que a mente esconde. Antes da mente perceber, o corpo já sente. Antes da palavra surgir, o coração já pulsa diferente. Existe uma sabedoria silenciosa que habita em cada célula e que revela o que você ainda não teve coragem de admitir. Dores sem causa aparente. Cansaços que persistem, gatilhos emocionais que se transformam em sintomas físicos. É a alma pedindo socorro através do corpo. É a sombra inconsciente tentando ser ouvida pela única via que você não consegue ignorar. A mente racional aprende a esconder, a justificar, a enterrar emoções que parecem perigosas demais. Mas o inconsciente não dorme. Ele fala. E quando você não escuta com o coração, o corpo se encarrega de traduzir. É por isso que muitas vezes você não entende de onde vem a ansiedade, o aperto no peito, o nó na garganta. Vem do que foi empurrado para o fundo, vem do que não foi aceito, do que não foi vivido até o fim. Carl Jung dizia que não somos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão.
E o corpo é esse espelho profundo. Ele não julga, mas registra. Ele não mente, mas expressa. Ele não se vinga, mas revela. Toda emoção não digerida encontra um lugar no corpo para se manifestar. E por mais que você tente disfarçar com rotinas, distrações ou produtividade, uma parte de você sempre sente que algo não está em paz. A insônia, por exemplo, muitas vezes não é falta de sono. É excesso de pensamentos não resolvidos. O estômago que dói, sem motivo, pode estar digerindo culpas que você não reconheceu. A tensão no pescoço talvez carregue a responsabilidade de ser forte o tempo todo. Porque o corpo fala. Fala sem palavras, mas com presença, com insistência e com sabedoria. Ele guarda o que a mente quis esquecer, mas o coração ainda sente. Liberdade emocional começa com escuta, não apenas da mente, mas também do corpo, porque a cura não acontece no silêncio do que foi reprimido, mas na aceitação do que pede expressão. O corpo, quando acolhido, se torna um templo, mas quando ignorado, vira prisão. Ele guarda as feridas da infância, os traumas emocionais, os medos de ser rejeitado. E só começa a liberar quando você começa a olhar. O autoconhecimento não se faz apenas com livros. Ele se faz com atenção, com consciência plena sobre os sinais que você emite o tempo todo. Aquele calafrio ao entrar em um lugar, a fadiga que chega ao encontrar certas pessoas, a aceleração do coração ao se aproximar de uma decisão. Tudo isso são mapas, portais, convites para descer do mental e retornar ao sentir, à presença consciente. Há uma sabedoria divina em reconhecer que a alma usa o corpo como canal, que existe fé também no toque, no respiro, no silêncio que se instala entre uma respiração e outra. Quando você silencia a mente e começa a habitar seu próprio corpo com gentileza, a cura se inicia, não com fórmulas mágicas, mas com presença, com escuta interna, com aceitação do que dói, sem tentar apagar, sem tentar fugir. E talvez o que esteja te pedindo atenção agora não seja uma doença, mas uma emoção esquecida, um pedido da alma para ser vista, sentida, reconhecida. Porque o corpo é apenas o mensageiro. O verdadeiro chamado vem de dentro, e enquanto você não atender, ele vai continuar batendo à porta da sua pele, da sua respiração, do seu silêncio, até que você pare e ouça a sombra. Aquilo que você esconde, até de si mesmo, existe um lado seu que você aprendeu a negar, um lado que sente demais, deseja demais, se incomoda com o que não deveria e pensa o que não pode ser pensado. É esse lado que você enterra com pressa, cobre com sorrisos e silencia com frases ensaiadas. Mas ele continua lá, a sombra. Aquela parte da sua alma que não foi bem-vinda, que não foi aprovada, que foi exilada para o fundo do inconsciente como se pudesse desaparecer. Só que a sombra não desaparece, ela apenas muda de forma, e quando ignorada por tempo demais, ela começa a se manifestar em sabotagens sutis, reações impulsivas, julgamentos severos, vícios emocionais. Não porque quer te destruir, mas porque quer ser vista, quer ser reconhecida, quer ser integrada, como disse Carl Jung. Até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. A sombra é feita de tudo aquilo que você não conseguiu aceitar em si mesmo. Ela nasce dos traumas emocionais, da vergonha interior, das feridas da infância. Ela se alimenta do medo de ser rejeitado, da crença de que sentir é fraqueza, de que ser autêntico é perigoso. Por isso, ela se esconde, mas se esconde num lugar profundo, no centro do seu ser, porque é ali que mora o poder de transformação. Você a percebe quando explode sem motivo, quando sente inveja, ciúmes, raiva, quando projeta no outro aquilo que não admite em si.
A sombra se manifesta nos relacionamentos mais íntimos, nos gatilhos mais frequentes, nas falas que escapam sem controle. E quanto mais você tenta mantê-la aprisionada, mais ela encontra caminhos para se expressar. Porque a alma quer inteireza, não perfeição, inteireza. A sombra também é feita de luz não vivida, de talentos sufocados, de paixões reprimidas, de intuições desacreditadas. Nem tudo que você esconde é ruim. Muito do que está soterrado são partes poderosas de você que foram julgadas cedo demais, que foram chamadas de exagero, fraqueza, descontrole, e você acreditou, e por isso enterrou. Mas agora a alma quer resgatar. O processo de individuação, como ensina Jung, não é sobre se tornar bom, é sobre se tornar inteiro, sobre integrar o que foi dividido, amar o que foi rejeitado, trazer luz para o que foi banido. Não se trata de justificar seus erros, mas de entender suas raízes, de transformar feridas em sabedoria, de permitir que a sombra deixe de ser um inimigo interno e se torne uma fonte de consciência. Olhar para a sombra exige coragem, mas é essa coragem que libera sua força interior, que te dá liberdade emocional, que te permite existir sem o peso da negação constante. A sombra, quando reconhecida, se transforma em aliada. Ela te mostra onde dói e onde precisa ser curado. Ela aponta os nós que ainda precisam ser desfeitos. E, acima de tudo, te ensina a ser humano, pleno, real. Talvez você ainda hesite, ainda tenha medo do que vai encontrar ali dentro. Mas lembre-se, você não é a sua sombra. Você é quem tem a coragem de olhá-la. E isso já é o começo de uma nova história. Uma história em que a alma não se divide mais, em que você não precisa mais esconder o que sente, porque começa, enfim, a se reconhecer. Quando ser invisível vira um estilo de vida. Há pessoas que aprenderam a existir, sem aparecer, que ocupam espaço com delicadeza excessiva, quase pedindo desculpas por estarem ali, que se anulam antes de serem questionadas, que se retraem antes mesmo de sentirem ameaça. Isso não é timidez, é sobrevivência emocional. É a marca de quem, em algum momento da vida, aprendeu que se destacar é perigoso e que ser invisível é mais seguro do que ser rejeitado. A invisibilidade emocional começa cedo. Talvez quando você falou algo com entusiasmo e riram de você, ou quando sentiu profundamente e te chamaram de exagerado. A alma registra esses traumas como um alerta. Não mostre mais, e assim você passa a viver em modo de contenção. Sente, mas não demonstra. Sofre, mas não compartilha. Cria, mas não expressa. Você não some, você se esconde. Com o tempo, esse esconderijo se torna identidade, e é aí que o risco aumenta. Porque ser invisível passa a parecer natural, passa a parecer certo, e você até se convence de que gosta assim, que prefere o silêncio, que não quer chamar atenção. Mas no fundo, há uma alma gritando, implorando para ser vista, porque ninguém nasceu para viver escondido dentro do próprio corpo. Carl Jung nos lembra que o que negamos em nós se volta contra nós com mais força. Quando você reprime sua presença, sua verdade, sua luz, ela não desaparece. Ela se transforma em frustração, em apatia, em ressentimento. E então você se pergunta por que se sente tão deslocado, tão sem lugar no mundo. A resposta pode ser simples. Você ainda não se deu permissão para existir por inteiro. Ser invisível é exaustivo, porque você precisa estar sempre medindo cada gesto, cada palavra, cada emoção. Precisa viver em modo de defesa, como se o mundo fosse te punir por qualquer expressão espontânea. E isso rouba sua energia vital, sua criatividade, sua conexão com o sagrado, porque a presença consciente é sagrada, e você foi criado para ser presença,
não ausência. O processo de cura começa quando você percebe que o mundo não precisa da sua perfeição, mas da sua verdade. Que o amor real não exige desaparecimento, mas autenticidade. E que a segurança que você busca nos outros só será encontrada quando você parar de se esconder de si mesmo. Porque enquanto a sua alma não for vista por você, ninguém mais será capaz de enxergá-la. Libertar-se desse estilo de vida invisível é como renascer. Não de uma vez, mas aos poucos. Primeiro no olhar, depois na voz, depois no corpo. É reaprender a ocupar espaço com respeito e firmeza. É permitir-se ser sentido, ouvido, lembrado. Não por ego, mas por integridade. Porque você não veio ao mundo para desaparecer. Veio para viver, para florescer, para iluminar, mesmo que discretamente. E talvez hoje seja o dia em que você começa a sair do esconderijo, não com barulho, mas com presença, com silêncio habitado, com alma despertando. Porque ser visto não é vaidade, é conexão, é reconciliação com a vida. E quando você se permite existir sem medo, algo mágico acontece. O mundo finalmente começa a te enxergar. O amor que você deseja, mas não se acha digno de receber. Você deseja ser amado profundamente, mas uma voz silenciosa dentro de você sussurra: será que eu mereço? É uma dúvida que não se diz em voz alta, mas que acompanha cada gesto de aproximação. Você quer a conexão, quer o abraço, quer o olhar que te veja por inteiro. Mas, ao mesmo tempo, teme que se alguém realmente enxergar o que você esconde, vá embora. E é nesse conflito que mora a raiz da autossabotagem afetiva. Talvez isso tenha começado quando você ainda era pequeno, quando suas emoções foram ignoradas, quando seus pedidos de afeto foram respondidos com indiferença, quando o amor vinha acompanhado de condição, exigência ou punição. E aí, sem perceber, sua mente associou afeto com esforço, e a alma aprendeu que precisava merecer, que não era suficiente por si só, que amar e ser amado era uma luta, nunca um repouso. Carl Jung dizia que o maior problema do ser humano não é a sombra que carrega, mas o quanto acredita que não é digno de ser amado com ela. A vergonha interior faz com que você se esconda até quando deseja ser encontrado. Porque, no fundo, você não acredita que alguém possa amar o seu caos, seus medos, suas contradições, e por isso se distancia, se sabota, se fecha antes de ser ferido. E é assim que você começa a atrair amores mornos, relacionamentos onde você dá mais do que recebe. Conexões onde você sempre se adapta, mas raramente se sente inteiro. Porque inconscientemente você escolhe pessoas que confirmam o que já acredita sobre si, que é difícil de amar, que é demais ou de menos, que precisa ser alguém diferente para ser aceito. E isso vai enfraquecendo sua essência. Mas a alma nunca deixa de desejar. Ela clama, mesmo em silêncio. Ela sabe que nasceu para o amor verdadeiro, aquele que não exige disfarces, aquele que acolhe o ser, não o desempenho. Só que para receber esse tipo de amor, é preciso estar disposto a ser visto. E estar disposto a ser visto exige coragem para enfrentar tudo o que foi dito a você sobre si mesmo e refazer a história a partir da verdade. Amor não é moeda de troca, não é prêmio para quem se comporta bem. É presença, é reconhecimento, é aceitação do outro como espelho e não como inimigo. Isso começa dentro. Quando você se olha com gentileza, quando oferece a si mesmo o acolhimento que sempre buscou nos outros, quando para de se abandonar em nome da aprovação alheia. A partir daí, algo muda, porque o amor que vem de fora só floresce onde o amor interno já criou raízes. A inteligência emocional se revela quando você percebe que não precisa mais correr atrás de amor. Você só precisa parar de correr de si.
Quando você se reconcilia com sua sombra, com seus desejos, com suas imperfeições, a alma se torna um campo fértil para o amor verdadeiro. Porque agora ele pode te encontrar sem máscaras, sem distorções, e pode permanecer, porque encontra um lar onde antes só havia fuga, e talvez esse seja o chamado de hoje. Parar de mendigar amor com a alma ferida e começar a se permitir ser amado com a alma inteira. Porque você é digno, mesmo com tudo o que carrega. Porque o amor não exige perfeição, ele exige verdade. E quando a verdade aparece, até a dor encontra repouso. E a alma, finalmente, começa a ser vista por quem realmente importa: você. Desconstruindo a identidade que nunca foi sua. Você já se perguntou quem você seria se não tivesse medo de ser rejeitado? Se não tivesse moldado sua personalidade para caber nos padrões, nos grupos, nos relacionamentos? A verdade é que muitos vivem uma vida inteira sustentando uma identidade que nunca foi sua. Uma construção emocional feita de expectativas alheias, de medos herdados, de crenças que nunca foram questionadas. E um dia, essa estrutura começa a ruir por dentro. Você sente isso quando olha no espelho e percebe que não se reconhece. Quando percebe que está exausto, mas não sabe exatamente por quê. Quando cumpre tarefas, conquista metas, atende exigências, mas ainda assim sente um vazio. Esse vazio é o espaço onde deveria morar sua verdade. Mas ele foi ocupado por versões suas, criadas para sobreviver, agradar, se adaptar, e agora sua alma começa a pedir de volta o que foi esquecido. Carl Jung falava do processo de individuação como o retorno ao centro do ser, um caminho de desconstrução antes da reconstrução, de desaprender antes de despertar, de tirar as máscaras que a vida impôs, até que reste apenas o essencial. E esse processo, embora libertador, não é confortável. Porque ao soltar o que você não é, você se depara com o desconhecido, você mesmo. Essa identidade que você sustenta pode ter sido útil um dia. Pode ter te protegido, te dado segurança, até mesmo reconhecimento. Mas hoje, ela pesa, ela limita, ela aprisiona. Porque a alma não suporta mais viver num papel escrito por outros. Não há força interior onde há mentira silenciosa. E por mais difícil que seja admitir, sua verdadeira cura começa no momento em que você decide desapegar do que construiu para se esconder. Essa desconstrução não é rebeldia, é retorno. Retorno à sua essência, à sua presença consciente, ao seu silêncio interior. É deixar de ser personagem para ser presença. É abandonar o roteiro pré-escrito para improvisar com a verdade. E sim, haverá perdas. Algumas pessoas se afastarão. Algumas situações deixarão de fazer sentido. Mas o que ficará será real. Será seu. Será inteiro. A vergonha interior começa a desaparecer quando você entende que não há nada de errado em mudar. Em dizer, isso não me representa mais. Em abandonar aquilo que um dia fez sentido, mas hoje apenas te impede de respirar. Porque crescer espiritualmente é também ter a coragem de quebrar imagens idealizadas, inclusive as que você criou sobre si, e começar de novo, a partir do invisível. Esse novo começo pede fé. Não fé no externo, mas fé na sua alma. Fé de que existe algo verdadeiro por trás do que foi condicionado. Fé de que a transformação pessoal não exige pressa, exige entrega. Porque quanto mais você solta o que não é, mais espaço cria para o que é. E nesse espaço, a luz da consciência começa a nascer. Talvez você esteja nesse ponto da jornada agora, entre o que já não serve e o que ainda não se revelou. Esse é o terreno fértil do despertar, onde tudo parece incerto, mas finalmente começa a fazer sentido. Porque é aqui, nessa travessia entre a falsa identidade e o self verdadeiro, que a alma encontra liberdade.
E a vida, finalmente, começa a se alinhar com quem você realmente é. A alma clama por liberdade, mas você ainda se esconde. Há um momento em que o silêncio interior se torna ensurdecedor, não por falta de palavras, mas pelo peso do que foi silenciado. É quando a alma começa a clamar por liberdade. Não aquela liberdade superficial, que se confunde com ausência de regras, mas uma liberdade profunda, existencial, que nasce do desejo de viver sem se esconder, de respirar com inteireza, de habitar o próprio corpo com autenticidade e verdade. Só que essa liberdade assusta, porque ela exige que você abra mão do esconderijo que te protegeu por tanto tempo, do personagem que aprendeu a representar, da persona que te garantiu amor, aceitação, pertencimento. E deixar isso ir é como abandonar a armadura em meio à batalha. Parece loucura, parece perigoso, parece vulnerável demais. E por isso muitos continuam se escondendo, mesmo quando a alma implora para ser livre. Carl Jung dizia que ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas por tornar consciente a escuridão. E parte dessa escuridão está na forma como você se esconde de si mesmo, como foge do espelho, como evita olhar para dentro com profundidade, porque no fundo sabe que se encarar sua verdade, não poderá mais fingir, não poderá mais aceitar viver uma vida que não é sua. Essa prisão é feita de hábitos, padrões emocionais, condicionamentos invisíveis. Você diz sim quando quer dizer não, ri quando quer chorar, fica quando tudo em você quer partir. E cada uma dessas pequenas traições contra si mesmo vai reforçando as grades internas, vai sufocando a alma, vai alimentando a angústia, até que o corpo começa a sentir. Até que o coração começa a se calar. Mas há algo mais forte do que esse medo, o chamado pela verdade. Uma verdade que não precisa ser grandiosa nem espetacular, mas precisa ser sua, porque a alma não suporta mais o peso de viver disfarçada. Ela quer espaço para existir sem julgamento, para sentir sem censura, para amar sem cálculo, para se expressar sem medo. E é por isso que ela começa a clamar, começa a te empurrar de volta para dentro. Liberdade emocional não é ausência de dor, é presença dentro da dor. É saber que você pode ser inteiro mesmo quebrado, que pode ser verdadeiro mesmo com medo, que pode existir sem precisar se encaixar o tempo todo, porque o encaixe, às vezes, é apenas uma forma elegante de se esconder. E quanto mais você se encaixa, mais se distancia da sua própria essência. A alma quer reconciliação. Quer que você a escute antes que o corpo grite, antes que a mente adoeça, antes que os relacionamentos percam sentido. Porque tudo começa dentro. Tudo começa quando você para de fugir da sua presença. Quando você entra no silêncio, não para escapar, mas para habitar. Para sentir o que realmente pulsa em você, o que ainda está vivo, o que precisa nascer. E talvez essa seja a sua travessia agora. Sair da prisão do que esperam de você e entrar na liberdade do que você realmente é, mesmo que isso leve tempo, mesmo que haja dor. Porque no fim, a alma não quer perfeição, ela quer liberdade. E quando você começa a se permitir ser, tudo ao redor começa a se alinhar com a sua verdade, e a presença que antes te escondia, agora começa a te revelar. A cura começa quando você permite ser visto. A cura não começa com aplausos, ela começa com um suspiro, com aquele instante íntimo em que você, finalmente, deixa cair as defesas, em que você para de pedir licença para existir e simplesmente se permite. Ser, sentir, falar, existir. Nesse instante, algo dentro de você se move, não porque foi validado por alguém,
mas porque foi reconhecido por você. E esse reconhecimento é a semente da transformação. Ser visto não é sobre se exibir, é sobre se revelar, é sobre mostrar a alma com a mesma naturalidade com que se mostra o rosto. Sem máscaras, sem ensaios, sem performance, apenas presença, apenas verdade. A dor começa a se dissolver quando ela é reconhecida. A sombra começa a se iluminar quando é acolhida. E a alma começa a se curar quando finalmente não precisa mais se esconder. Carl Jung afirmava que a maior tragédia não é o sofrimento, é o esquecimento da alma. E talvez o seu maior sofrimento não seja a rejeição externa, mas a rejeição interna. O abandono sutil que você praticou contra si mesmo cada vez que fingiu estar bem, cada vez que se calou por medo de incomodar, cada vez que diminuiu sua luz para caber no escuro alheio. Mas agora você sabe, o caminho não é apagar quem você é aprender a se habitar. Com todas as suas imperfeições, suas contradições, suas intensidades. Porque a alma não precisa ser corrigida, ela precisa ser vista, acolhida, reconhecida. Quando isso acontece, a vergonha dá lugar à aceitação, a insegurança dá lugar à liberdade emocional. A dor silenciosa começa a encontrar voz. A permissão para ser visto é uma escolha diária. Às vezes tímida, às vezes corajosa, mas sempre real. E cada vez que você escolhe se mostrar mesmo com medo, você cura não só a si, mas também aquele que observa. Porque ser verdadeiro inspira, liberta, desarma, cria pontes entre almas que há muito estavam isoladas atrás de suas máscaras. E nessa troca, nasce o milagre do reencontro. A presença consciente é sua maior força. Não há nada mais poderoso do que alguém que não finge mais ser o que não é. Porque essa pessoa não se curva ao medo. Ela caminha com ele. Ela se permite ser vulnerável. E na vulnerabilidade encontra a paz que jamais apareceu na tentativa de ser invulnerável. A alma não busca invencibilidade. Ela busca verdade. E talvez você ainda vacile, ainda tema o olhar do outro, ainda sinta o impulso de se esconder. Tudo bem, a jornada não exige pressa, apenas intenção, apenas consciência. E a cada passo que você dá em direção a si mesmo, a vida responde, pessoas certas chegam, situações certas fluem, porque agora você está inteiro. E tudo o que é verdadeiro vibra na mesma frequência da inteireza. Então, se hoje você sente esse chamado, responda, com um gesto, com um olhar, com um silêncio cheio de presença. Não espere estar pronto para se mostrar. A alma não quer perfeição, quer permissão. E a partir do momento em que você se permite ser visto, não há mais volta, porque a cura já começou, dentro, silenciosa, mas real. Se você chegou até aqui, saiba, algo em você já começou a mudar. Porque a verdadeira transformação não acontece quando o mundo te vê, mas quando você, com coragem, finalmente se enxerga. Essa jornada não foi sobre entender teorias, foi sobre se lembrar do que você já sabia, mas havia esquecido no caminho. Do quanto sua alma não quer mais se esconder, do quanto você merece viver em paz com quem é e não com quem esperam que você seja. A libertação começa no instante em que você para de negociar sua verdade. E se hoje você sentiu dor, alívio ou silêncio ao ouvir essas palavras, honre isso, porque o que você sente é real, e tudo que é real é sagrado, até as partes que ainda doem. A alma não pede perfeição, ela pede reconciliação. Ela não quer que você brilhe o tempo todo, só quer que você não se apague. Você não precisa mais esconder sua luz por medo da sombra dos outros. Nem precisa se encolher para caber em espaços que diminuem sua verdade. Agora feche os olhos por um instante e sinta onde na sua vida você ainda se esconde. O que em você ainda pede para ser acolhido em vez de julgado? E o que aconteceria
se você finalmente dissesse sim à sua presença. Escreva aqui nos comentários qual trecho ou metáfora mais tocou você hoje. Compartilhe sua verdade, sua dor, sua luz. Este canal é um espaço sagrado de almas que já não aceitam mais viver pela metade. Se essa mensagem encontrou você no momento certo, inscreva-se no canal, ative o sininho e curta esse vídeo. E aos que sentirem no coração, convido com carinho. Participem do nosso clube de membros. É lá que o silêncio se aprofunda e a alma floresce.